E aí estamos aqui com mais um Saturnino em Propósito e hoje eu tenho a honra de estar recebendo o Dr. Holmes, que cada dia que passa se torna mais o meu amigo. Obrigado pela presença. E, Dr. Holmes, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, modéstia da minha parte seria hipocrisia. Então, eu estou te explicando isso por quê? Porque quando eu falo para alguém se apresentar, aí fala, não, mas parece que eu estou querendo ficar metido. Não, você é o seu mérito, né? Por isso que eu estou te falando isso. O Neto Caetano sempre fala, não, modéstia da minha parte seria hipocrisia, porque às vezes a gente tem tanto currículo que aí parece que está esnobando, mas não é snob. Isso aí faz parte do seu conhecimento, da sua trajetória. Concorda comigo? Você quer que eu me apresente? Eu quero que você se apresente. Esse aqui vai ser hoje um papo bem descolado, bem bacana. Eu estou aqui com algumas perguntas que alguns amigos me mandaram e amigas e vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso, mas primeiro quero que o senhor se apresente para quem está em casa. Tá. Obrigado pelo convite. Meu nome é Holmes, eu sou médico, eu estou aqui por conta do meu trabalho, então deixa eu me apresentar como médico, Sou médico, psiquiatra, pediatra e trabalhei muito tempo, ainda hoje, como perito na Justiça Federal em processos trabalhistas, processos previdenciários, criminais militares, enfim, são uns 10 mil laudos, é bastante coisa, E com isso eu devo ter avaliado que uns 100 mil, um pouco mais, documentos de colegas médicos, Você falou para me apresentar isso e eu estou vendo isso. Isso acabou me dando eu sou psiquiatra, me deu uma panorâmica de como que é a psiquiatria no nosso estado, em um diálogo muito interessante, que era um diálogo inclusive com magistrados, de sentar, conversar. Eu tive a oportunidade de me relacionar com magistrados assim, muito dedicados com o trabalho deles, então foi uma troca boa. Eu trabalho hoje no Núcleo de Estudos em Medicina Diagnóstica e Pericial. Minha atividade em clínica é muito grande, eu trabalho junto a algumas instituições, instituição de pesquisa. Eu tenho trabalho hoje como conveniado na Fundação Oswaldo Cruz, pela Caixa de Assistência, que é a Fio Saúde. E, enfim, e é isso, Eu sou um clínico, fundamentalmente é isso, Minha formação foi na Santa Casa de Misericórdia, tive aula com, podemos dizer, os grandes nomes da medicina, Paulo Niemeyer, o pai dele, professor Ivo Pitangui, enfim. E o grande mestre era o professor Marrano, que andava pelos corredores e estava no dia a dia. O professor Marrano, ele nasceu antes do raio-x se tornar comum, antes dos exames de laboratório. Então é aquele que chegava assim, o que o paciente tem? Pegava um potinho de xixi, botava no nariz da gente, acabava aquele nojinho de estudante, embora, não, você vai, aí você sente o cheiro e vai. Então eu peguei essa transição de uma medicina clínica mesmo, próximo da pessoa, do paciente, e para essa medicina hoje que é muito tecnológica, não tecnológica do saber médico, mas tecnológica em aparatos, Então não sei se eu consegui me apresentar. Bacana, com certeza. E de onde veio esse desejo, esse sonho de trabalhar com a área de saúde, de ser médico? Falam que desde criança, muito pequeno, eu falava em ser médico, Agora, tem uma lembrança que é muito curiosa, A criança não brinca de médico, a pessoa tem uma noção de brincadeira que é algo de menor valor. Quando se brinca, se é, Então, eu me lembro, quando eu deixei de ser médico, eu devia ter uns 7, 6 anos, 5, não sei, por aí, eu deixei de ser médico, Porque eu entrei para visitar uma prima que estava internada e não me deixaram entrar no hospital. Olha. Ali eu falei, opa, eu não sou médico.
né? Porque a criança, quando ela brinca, ela é, né? Então, é curioso isso, porque ali eu vi que não era. E o que precisa fazer para ser médico, né? Precisa isso, depois aí termina. Eu acho que foi aí que eu comecei a ter a ideia do que é né? Eu estava estudando ali, não, você tem algo longitudinal que tem que estudar, e depois tem a faculdade, ali que eu fui entender, né? E foi isso. Vou começar agora com a primeira pergunta, e ela já é forte, tá? Vamos nessa. O que, afinal, é a loucura? O que, afinal, é a loucura, né? Bom, cada louco ou cada pessoa tem a sua forma de exercer a loucura, né? Tem me veio agora, sabe o que me veio? Nada a ver, não, tudo a ver, né? Um apresentador de TV, quando tinha alguma coisa sensacional acontecendo, o que ele falava? Loucura? Loucura, né? O Luciano Huck, não era assim que ele falava? É isso aí. Né? Pois é, né? Então, a loucura é muita coisa, né? Inclusive loucura, né? Uhum. Agora, quando você me pergunta assim, né? Bem, acho que me parece que é a loucura da psiquiatria, a loucura que a psiquiatria dá conta. É essa loucura de pessoas que ficam internadas, né, de pessoas que ocasionalmente a gente vê na mídia cometendo alguma coisa. Isso é loucura, isso não é loucura. Bom, então vou dar uma microaula. Uhum. Né? Fica à vontade. Né? Duas coisas caracterizam a loucura de que se diz perder a razão, perder o juízo. Né? Às vezes é alucinação, a pessoa ouve vozes, né? Uhum. Ou delirar. Ela acredita piamente que aquilo é aquilo. É uma patologia da certeza. A gente acostuma ouvir que a certeza é legal, que a verdade é... Mas uma pessoa em psicose, e aí estamos dando o nome mesmo da psicopatologia, que está delirando, ele tem certeza. Eu tenho a certeza de que estão me perseguindo. Um delírio persecutório. Uhum. Eu tenho a certeza que fulano está apaixonado por mim. Isso é um delírio... É muito comum, não? O paranoico, né? O delírio persecutório é o mais comum. Uhum. Né? É o mais comum. Né? Tem outros, né? Mas a natureza deles, né, é essa certeza absoluta, irremovível, né, de que é aquilo. Né? Agora, a pessoa sofre quando tem isso. Né? A diferença de quando a pessoa tem uma certeza, né, vamos dizer, na razão, né, e tem uma certeza psicótica, ela sofre. Você percebe que é um incômodo ali. Né? Isso é loucura. Isso é uma loucura, porque sofre, né? Porque padece, porque perde todo o entorno, começa a perder. Né? As línguas latinas, né, chamam, por exemplo, a alucinação auditiva, né, a luz, né, sem luz, né, o prefixo a, está dizendo que não tem, a pessoa perdeu a luz, perdeu a razão. Enquanto nos idiomas germânicos, né, é uma palavra, um substantivo longo, né, que é Gedanken, pensamento, Lauten, alto, Verten, escutado. Então, é um pensamento que é escutado alto. É a mesma coisa, né, na verdade, só cada... os latinos e os germânicos, eles definem de uma forma diferente. Eu gosto da maneira do germânico definir, porque ela explica o que é. É isso, né? Então, a pessoa escuta uma voz, mas essa voz vem do pensamento. É isso, né? E isso é loucura, né? Isso é loucura. Com o tempo, né, com a estruturação da psiquiatria, foram se dando nomes, né? Psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia. Né? O que é esquizofrenia? Né? Esquizofrenia é uma psicose que cronifica. Né? Ela se torna crônica. Uma pessoa tem essas alterações de delírio, de alucinação, né? De ouvir vozes, né? E ouvir vozes que não são vozes, oi, beleza, você está bem. Né? A pessoa de fato ouve vozes que são o que tem de mais difícil para ela que ela vai ouvir. Né? É o que vai depreciar, é o que vai colocar para baixo. E é o próprio pensamento. São os medos. Né? Imagina o teu medo sendo publicado para você. Conversando comigo. Conversando. Então, é o medo. Né? Nossa, a pessoa deve sofrer. É um sofrimento terrível. Né? Por exemplo,
No Harry Potter, né? Eu não li o livro, mas eu vi o filme. Tem uma parte lá que me veio agora. Isso, óbvio, que é uma analogia mais, assim, bem quase que rasa, mas acho que dá para entender. Tem um momento lá, não sei de qual dos filmes, que aparece um que em tradução em português foi bicho-papão. Não sei como é que é o original em inglês, né? E ele se manifestava como os medos da pessoa. Se o cara tinha medo de aranha, era a aranha que ia aparecer. Sim. Né? E aí até que um chega, olha, é isso, né? E eles vão dissolvendo. Então, é um pouco isso, né? O temor que vai aparecer para ele é o que ele teme, não é o que é do senso comum muitas vezes. Né? E isso é terrível. Né? Então, é uma psicose. Né? Na falta de nome melhor, e eu uso esse nome, eu uso o nome de psicose, se a pessoa se apresenta dessa maneira. Eu digo que é uma psicose aguda, porque aquilo se começou agora, ou crônica. Se é crônica, aí já entra naquilo, né? Ela cronificou por quê? Né? É do curso natural da doença, né? Lang, né, que é um psiquiatra inglês, aí a gente pode fechar com isso, que é um psiquiatra muito interessante, né? Da chamada antipsiquiatria. Ele dizia que a psicose é o que foi possível para aquela pessoa. Eu já estou explicando o que é loucura. O que é loucura? Né? O que é psicose? O que é loucura? Foi aquele recurso psíquico e emocional que aquela pessoa teve para tentar superar uma angústia terrível. Ou seja, a psicose é menos grave do que aquela angústia que a pessoa estava seguindo. A psicose, a loucura, é uma tentativa de resolver isso. Uma tentativa frágil, uma tentativa muito frágil no sentido de quebrar mesmo, né? E aí faz toda a diferença o entorno, né? De como você vai acolher, né? Acolher com escuta, né? Deixar a pessoa falar, que ela se sinta confiante com você e possa falar dos temores dela. Se ela conseguir falar com você, se você perceber que ela está falando, vocês venceram uma grande etapa. Agora, quando vê essa pessoa de novo? Quando ela precisar. E quando que ela precisa? Não, você vai marcar no outro dia. Se ela estiver muito grave, você vai ver ela de noite, de tarde. Né? Você tem que criar algum recurso, hoje a gente tem tecnologia, que seja um celular, né? Mas que a pessoa comece a fazer ancoragens num mundo afetivo seguro para que ela possa atravessar aquele deserto que é a psicose, né? Que é a loucura. A loucura é um deserto que tem alguns oásis, né? Essa travessia é só e somente só da pessoa, né? E quem está em volta, o psiquiatra, quem estiver em volta, pode contribuir para que essa pessoa, durante essa travessia, ela vá encontrando, e há oásis nesse caminho, são esparsos, tem poucos recursos, mas garante a sobrevivência dela por uma outra pequena trajetória. Assim você vai construindo um caminho até que ela própria percebe que está saindo dali. Bom, e a loucura tem cura? Pois é, a existência tem cura, vamos lá. Né? Aí, nesse caso, o que é existir? Né? Mas sim, a loucura tem cura. Né? Até porque a própria palavra já traz a outra dentro dela, se você perceber. Já está inserida, né? Eu até começo a dizer assim que a loucura, né, pegando até essa linha do Lang, né, o inglês, né, ela é uma loucura, né? Ela é uma cura baixa, né? É uma tentativa de, né? Então, sim, ela tem. Agora, se você for abrir alguns clássicos, né, do meu campo, você vai dizer, se tem sintomas há 6 meses, logo isso se torna isso, né? Isso sempre me causou uma interrogação. Peraí, e se for 5 meses, 29 dias e 11 horas, sabe? Não, mas não pode ter o controle do tempo, né? E aí me vem uma coisa muito, muito curiosa, que eu fui até tentar achar, porque isso a gente não vai achar assim, essa resposta, né? Por que de 6 meses? Está muito mais, às vezes, no imaginário do que outra coisa, né? Se você vai na Roma, né, você vai ver que o ditador, a figura do ditador, no período de Roma, ele fica por 6 meses.
em Antonin Artaud, num livro, foi uma dessas coisas muito curiosas. Eu procurando isso, né? Eu falei assim, deixa eu pegar um livro. Antonin Artaud, um teatrólogo que ficou internado, né? Escreveu sobre a loucura, né? Então, deixa eu procurar umas referências. Eu peguei o livro do Artaud, fiz assim, ó, tum. Naquela página estava. Impressionante, assim. Já foi direto? Direto. Já tinha lido, Isso provavelmente, acontece. em outro momento, mas foi ali. Eu precisava, a memória intuitiva chegar lá. E as epidemias, na Idade Média, eu fui achar no livro de um teatrólogo e não num livro de epidemiologia, o que torna a coisa mais interessante. Depois eu fui confirmar e é isso mesmo. Uma epidemia de peste, quando chegava numa cidade, ela, evidentemente, matava. E matava muito. Mas ela não matava todos e matava cada vez menos até que deixava de matar. Quando falava isso, assim, até 2018, eu falei assim, o que é isso, né? Nós hoje temos a experiência corporal de ter vivenciado uma pandemia. E a gente sabe que, óbvio, a gente tem vacina que encurta até um pouco esse tempo, né? E as populações agora são maiores, então não estou falando de número de mortes e tal, mas e o que ele observou? Que depois de 5 meses, entrando no 6º mês, parava de morrer. Eu falei assim, olha de novo 6 meses. E isso vai se repetindo, né? 6 que meses interessante. né? Então, isso é uma artificialidade, né? De você chegar e dizer, tem sintomas de 6 meses. Tem um autor, um diretor de teatro sueco, Strindberg, né? Quando você abre o livro do Karl Jaspers, que é o cara que é psicopatologia, é o livro fundador, vamos dizer, da psiquiatria do século XX, ele dá como exemplo o Jaspers dá como exemplo o Strindberg, o sueco, e o Van Gogh como louco, né? A arte do Van Gogh é sempre algo inatingível, inclusive para nós, né? A percepção dele, hoje se fala assim, tem estudos da atmosfera que ela circula. Muito além, observou, muito pois além. é. E o Strindberg, por acaso não, né? Num grupo de estudo com diretores de teatro, pediram para que eu lesse algumas coisas do Strindberg para poder falar. E aí, porque o Jaspers, na introdução que ele vai falar, ele estava fundamentando o que era a esquizofrenia. E ele chega, na introdução desse capítulo, ele chega, sobre a loucura de Strindberg, na primeira linha, ele fala sobre a loucura de Strindberg, e ele repete isso de forma diferente 6 vezes na introdução, de forma que quando você entra na leitura, você fala, Strindberg é um louco. Então tem vieses ali na construção discursiva que ele faz, que induzem a você a falar, o Strindberg é louco. O que o Strindberg teve? O Strindberg teve um quadro psicótico grave, que durou 3 anos, e depois passou. Ele continuou esquisito como ele era. Né? Mas já era dele, né? Era dele, né? Ele continuou. Tinha assim, ele era misógino, né? Mas isso são nomenclaturas que a gente usa hoje, né? E no enterro do Strindberg, que foi em 1912, 10 mil pessoas apareceram, né? Então, o cara que fazia laço social, estava lá, pô. Com certeza. Então, e tem um livro do Quiné, né? Sobre teatro, né? Não vou lembrar o livro. Tem até uma foto bonita de um amigo meu que é fotógrafo, que é o André Fossati, né? E aí o Quiné não se demora, não. Ele em 3 linhas, em 2 linhas, fala, sabemos que o Strindberg teve um quadro psicótico que durou 3 anos. E aí segue. É isso. Né? Olha que bom que o Quiné escreveu isso, porque era incompatível, né? Falar assim... Esse nome, esquizofrenia, né, tem um psiquiatra, ele é húngaro, acho que é húngaro, ele foi para os Estados Unidos, Thomas Szasz, né? Ele falava da escravidão psiquiátrica, de como que a psiquiatria utilizou meios, né, que a gente encontra na Inquisição, né, para segregar. Ele usava uma expressão que é o Panchreston, né? Que é uma palavra que explica tudo, né? Esquizofrenia é uma palavra que explica tudo e não explica nada, né? Então, é isso, né? Em síntese é isso. Beleza. Vamos para outra pergunta, hein? Vamos lá. Essa dúvida aqui é boa. Se temos tantos medicamentos antidepressivos disponíveis
e os índices de depressão só aumentam em toda a sociedade, eles afinal funcionam ou não funcionam? Deixa eu ver se eu entendi. Está argumentando que... se a gente tem tanta medicação, e temos, sim, vários, né? há muito tempo isso já. Aumenta? E aumenta o caso... Tá. Vamos lá. Né? Antidepressivo, né? Antidepressivo, ele não sai da linha de produção com, assim, vamos ver que nome está aí. O comprimido, vem aqui do lado dele, isso aqui é um... sabe? Alguém teve que dizer que ele é um antidepressivo. Sim. Né? Isso foi dito na década de 70, saiu numa matéria do New York Times. Então, você tem, assim, as vendas, né, daquele grupo farmacológico. Então, o New York Times diz que aquele remédio, aquele grupo farmacológico é um grupo antidepressivo. As vendas decolaram. Quando foi lançado antidepressivo nos Estados Unidos, na década de 80, e deram para... Imagina um jovem deprimido, adolescente, que toma a fluoxetina, que é um antidepressivo. O que vai acontecer? Ele vai achar que está bem demais, né? E vai cometer suicídio. O aumento de casos de suicídio com o uso dessa medicação foi grande. Mesmo assim, continua sendo prescrita. É estranho isso, né? Eu falei assim, peraí, não funcionar é uma coisa. Agora, está relacionado ao aumento de suicídio? O que acontece? Natureza, a pessoa está deprimida. Pensamento embota e o corpo de quem está deprimido. Ele vai na praia? Não. Ele quer sair? Não. Onde ele quer ficar? Quieto na dele, que nem a dele, né? Tá lá. Fica na cama, não toma banho, fica terrível, né? É um sofrimento para quem... Mas ele tá lá, imobilizado. Quando você dá uma medicação e essa pessoa, o pensamento dele continua um pensamento de ruína, quer se matar. E aí o que acontece? Deu o remédio, há uma euforização, mas o pensamento continua o mesmo. Ele cumpre aquilo que pensava. O pensamento dele não foi modificado, né? Não foi modificado. Só tirou um conforto mental para... Mental, é quase que físico. Mental é bom esse nome mental. Mental é outro nome que diz tudo e não diz nada. O que é mental? Né? Hoje eu usava muito a saúde emocional. Hoje eu uso a saúde afetiva, né? Porque o afeto ele é mais amplo, duradouro e mais relacionado, de fato, à pessoa. Né? Agora, tem uma... 2021 ou 21, né, me chamaram para falar no conselho de psicologia, né, e era para falar assim da retirada de psicotrópico. Eu falei assim, poxa, se perguntarem alguma coisa sobre psiquiatra, evidentemente, assim, tem, até por elegância, assim, né, do campo, né, eu falo assim, tem algumas coisas que a gente fala assim, resolve internamente, né, porque é bom combinar que vem, né, tá falando de mim, vem ser eu, né? Tá falando da psiquiatria, vem ser psiquiatra, pô. Então o nosso campo não é um campo fechado. Então, a gente está constantemente, nós estamos nos repensando. E aí, eu falei, poxa, deixa eu fazer uma pesquisa aqui para ver se eu acho o efeito de antidepressivo em animal, né? Eu sempre usei menos medicamento que a maior parte dos meus colegas. Como eu venho da cardiologia, do Instituto Nacional de Cardiologia, eu sabia, né, do dia a dia, usar uma medicação que era específica, né? Eu quero aumentar o batimento cardíaco, uso tal medicação. Eu quero aumentar a dilatação das artérias, uso tal medicação. Né? Eu quero aumentar a contração cardíaca, uso tal medicação. Eu quero fazer isso, e tem umas medicações que são dose, assim, de gota. Se eu mexo um gotejamento, acabou. Muda. Né? Então, é um controle muito específico, tem especificidade. Aí, quando eu entro na psiquiatria, eu falo assim, não, esse remédio é específico para depressão? Eu pergunto, o que o senhor chama de específico? Não, simplesmente ninguém consegue responder. Eu falo assim, mas o cérebro não tem um lugar específico para isso. Né? Uhum. Eu não tenho algo, por exemplo, como uma bactéria, que aquela medicação vai ser específica para... Hoje a gente sabe que nem antibiótico é específico, ele mata bactéria ruim e mata boa também. Né? Justamente. E aí, na formação minha de psiquiatria, que foi na UERJ, né, foi um ano muito bom. Todos os professores queriam, né, a temporada, né, queriam estar lá. Então tinham correntes muito divergentes da psiquiatria. Tinha aquela mais
biológica de medicar que as doenças vinham do cérebro, isso já caiu por terra, mas tinha, e explicavam isso, e tem a psicanalítica e as outras vertentes, né? E uma vez uma senhora chegou lá, me pegou pelo... Eu tinha recém-ingressada, ela segurou pelos meus ombros, né? O que era muito comum, assim, às vezes do paciente ter essa necessidade de... Necessidade tem, agora às vezes acho que o médico não vai retribuir, né? Então não chega, né? Mas ela ficou à vontade, né? E segurou assim, meu filho, tire esta... Aí falou, de remédio que eu não consigo chorar a morte de minha mãe. Nossa. Né? Opa! Nossa. Ela chegou à conclusão, né, de que ela não conseguiu chorar a morte da mãe dela, não porque ela estava insensível pela morte da mãe, mas porque ela tinha se tornado, de alguma maneira, de fato, assim, insensível corporalmente para aquilo. Eu, que coisa, né? Aí eu comecei a tirar. Foi o primeiro caso de retirada. Foi quando estava ensinando a medicar, eu já estava tirando. Já começou por aí. Já comecei por aí. E comecei a ler. Aí vieram outros casos, né? Eu vou voltar lá no antidepressivo, né? Tinha um garoto que eu atendi que tinha brigado com a namorada, deram um benzodiazepínico, diazepam para ele, porque ele estava ansioso. Só que esqueceram de perguntar qual era o trabalho dele. Ele trabalhava com carregadeira mecânica dessas que ficam na rua e tal. Ele trabalhava para a prefeitura. Só que era uma cidade que tinha declive, né? Então tinha ladeira. Ele rolou com aquilo, né? Ele só quebrou o braço. Imagina um bicho de toneladas, assim. Aí eu falei, caramba, né? E aí eu comecei... Que descuido, hein? E desde então, no meu receituário, né? Eu sempre coloco assim, você está contraindicada a condução de veículos automotores. Eu escrevo um a um, porque isso não vem impresso no bloco, né? Então, agora, são medicações muito interessantes, mas vamos lá no antidepressivo. Ele não tira a depressão, primeira coisa. Como assim ele não tira a depressão? Não, depressão é um nome inventado, né? É como se eu chegar numa loja, né? Por favor, me vê uma loja de tinta, por favor, vê uma lata de tinta azul. Aí o cara me dá 2 baldes de tinta verde. Né? Estou dando 2 aqui porque a quantidade está aí. Peraí. Não, eu quero azul. Não, mas é a mesma quantidade. É só você separar o amarelo do azul e é isso mesmo. Então, agora, a fila está grande, rala peito, sai daí. Né? Cara, não dá para levar. Eu quero azul. Né? Eu vejo essa comparação porque a emoção é isso. Né? Como que eu vou tirar um componente ruim e deixar só o bom de uma emoção? Não tem como. Sabe? Não tem como, né? Não, só quero arroz. Né? Mas já está misturado o arroz. Não, mas eu só quero arroz. Então lambe, lava. Não dá, no arroz dá. Pior que arroz dá, né? Cata você aí. Não dá. Sabe? Tem coisas que não dá para misturar. Não dá para separar. Mas o que acontece? A emoção tem essa complexidade. Nossas emoções, elas são complexas. Mas teve uma teoria do desequilíbrio bioquímico do cérebro que dizia que a depressão era causada por um desarranjo da serotonina que tem no cérebro, né? É a mesma coisa de você chegar, né? Fogo na floresta, né? Chegou assim, mas identificaram a causa do incêndio? Já está identificada? Sim, identificamos a causa do incêndio. Mas qual a causa do incêndio? Bom, como vocês podem ver, é o carvão. É o que sobra, né? É o que fica. Você tem um desequilíbrio que é a consequência. Nós somos biológicos. É o resultado no final. Exatamente. E isso caiu por terra. O resultado final já é. O resultado final já é. Né? Mas aí o que a fluoxetina ela faz? E aí temos que ver assim que não é ruim. Se uma pessoa está devastada emocionalmente, e eu falo assim, eu vou ajudar ela nesse momento, e ela nem precisa, estou ali do lado para ela falar, mas agora não dá. Né? Eu me lembro da catástrofe do Bumba aqui de Niterói, eu atendi pessoas que perderam tudo. Né? Ela só não perdeu tudo porque continuou viva, assim, né? Ela perdeu a família, perdeu a casa, perdeu o trabalho que ficava ali, né? E sobrou só ela, porque ela não estava ali naquele momento, mas tudo que ela tinha de afeto foi embora. A pessoa chegou assim, catatônica, né? Eu vou medicar, mas vou medicar
mesmo, né? Eu vou medicar mesmo, mas eu quero que alguém fique com ela. Se ela não tiver alguém para ficar, aí sim eu vou colocar, às vezes, tentar uma instituição, um hospital que seja, de clínica, nem hospital psiquiátrico, né? Só para ela poder acordar com alguém que faça o café dela, que chega, ó, tá na hora do seu banho, porque para mostrar para ela que a vida tem que continuar. Né? Então, eu medico. Então, o que esses remédios fazem? Aí, nesse encontro lá no Conselho de Psicologia, eu usei esse neologismo, né? Eles não são antidepressivos, eles são apatizantes. Eles causam apatia. E em alguns momentos é isso que eu quero como efeito terapêutico. Boa. Só que tem que ter alguém pro lado, alguém acompanhando nos momentos críticos. Não há dúvida que tem que ser diário, né? E com isso a pessoa vai saindo, né? Aí o estudo que eu vi lá para justificar, né? Um pesquisador da Austrália pegou e foi dosar a dose de fluoxetina daquele esgoto, que a gente sabe que ainda tem aquele esgoto in natura que saía lá no mar. Ele dosou quanto de fluoxetina tinha ali. E acredite, era muita coisa. Muita gente. Saiu no esgoto. E aí tem sempre uns peixinhos... Isso é para mostrar que a sociedade está doente, realmente. Está doente. Não, teve um que fez outra coisa. Teve outro estudo que é interessante. Teve um estudo que ele foi lá em Brasília. Só um parênteses. Ele foi em Brasília... E aí ele resolveu colher e dosar a cocaína que saía de alguns prédios, de alguns condomínios lá de Brasília, né? Estratégicos, ele fez essa coleta. E viu que tinha muita cocaína saindo. Nossa. Enfim, né? Então essas pesquisas, assim, são pesquisas epidemiológicas importantes, não são anedóticas, embora quando fala nessas questões, assim, de Brasília, esgoto, cocaína, uma coisa assim, você fala, peraí, mas é isso mesmo, né? O centro do poder e tem tanto consumo de cocaína? Tem, todas as cidades tem, infelizmente tem. E não é anedótico, embora pareça, né? Até pode ser, mas é uma questão epidemiológica, o que está acontecendo de errado? Né? E aí ele pegou nesse esgoto, né? Ficam peixinhos mordiscando esgoto ali, né? E era um peixinho chamado guppy, que é um peixinho chamado barrigudinho. Né? E aí o que ele fez? Assim, um estudo muito interessante. Ele levou para o laboratório e separou em duas populações esse guppy que estava lá. Uma, ele expôs as duas a mesma alimentação. Numa, ele expôs a fluoxetina na dose exata do esgoto e no outro, ele não. Acompanhou por 2 anos e ia fazendo... guppy é um peixe de defesa. Se chegar um predador, ele vai embora, né? Então, depois de 6 gerações, que dá 2 anos mais ou menos para o guppy, eles reagiam menos ao predador. O uso da fluoxetina em comparação com o outro. Então o que acaba acontecendo? Peraí. E aí que vem isso, assim, né? É uma apatia. Eu não vou medir se o peixe tal não está deprimido, mas eu vou medir a reação dele a algumas coisas do universo dele, que é a presença de um predador. Quando a gente leva isso para o humano, a gente vê que o uso de antidepressivo, por exemplo, quem vai fazer vestibular é uma catástrofe. A pessoa vai mal na prova. Olha, isso é bom para quem está em casa saber. É ruim. Fica de olho no filho. É ruim, né? É ruim. Agora, se tiver aí que tá. Durante a pandemia, eu usei. Usei outras medicações, né? Então, eu lidei com... Eu trabalho em instituição de pesquisa de ponta, né? Então, imagina, os caras, né, que estão nessa pesquisa de ponta, eles têm entre 40 e 60 anos de idade, né? Mais ou menos. Sim. Então, eles têm filhos da adolescência. Dessa geração, né? E até adulto jovem, né? E no meio da pandemia, esses pesquisadores, né? Palmas para eles tinham que estar trabalhando nas bancadas, fazendo as coisas acontecerem, né? Nas soluções da pandemia. E, pô, a gente sabe que como contribuiu. E não ficaram à deriva, mas ficaram de alguma forma à deriva, né? Então, muitas dessas crianças e adolescentes eu acompanhei. E algumas apresentaram crise psicótica. Nossa. Né? Eu mediquei. Algumas iam fazer vestibular. Eu mediquei, né? Tive que medicar. Né? Mas o acompanhamento às vezes era diário. Era ver todo dia e tinham acesso a mim. Né? Tem um trabalho que acontece na Finlândia chamado Diálogo Aberto. Né?
um dos cabeças desse trabalho é o Jaakko Seikkula, um finlandês. Eu já compus mesa com ele lá na Fundação Oswaldo Cruz, traduzindo uma fala dele. E então é uma pessoa relativamente acessível, né? Sim. E eles reduziram, né, a incidência, prevalência. Prevalência é casos novos, incidência mais casos antigos, que como esquizofrenia, né, é uma condição crônica, eles reduziram de 32 por 100 mil para 2 por 100 mil. E aqui no Brasil, 80% das pessoas que têm um diagnóstico de esquizofrenia estão com algum tipo de benefício ou esperando, procurando um benefício previdenciário porque estão incapazes. Na Finlândia, 80% estão trabalhando, só 20%. Então, quer dizer, de 32 foi para 2, e mesmo assim, desses 80% estão na vida ativa de trabalho. Né? Então, você pega esses 2 em 100 mil, aí você pega 20% disso, né? É menos de 1 por 100 mil que está incapacitado, né? Enquanto aqui é uma loucura. Né? É loucura, outra loucura. Você vê, a loucura ela tem esse panorama assim, né? Aberto, é uma catástrofe, né? Catástrofe. Eu tento assim usar os nomes assim, porque até para não confundir. Quando falo loucura assim, em outro contexto, eu acendo um alerta assim. Isso é uma catástrofe, né? Então, né? Mas aí, então é isso, né? É por isso. Então tem um efeito iatrogênico. Iatrogênico é o dano causado pelo próprio tratamento, que os antidepressivos e os psicotrópicos causam, né? Eles embotam o afeto, eles tiram a agilidade. Tem gente que queda do libido, efeito colateral, aí que tá, não é efeito colateral, é o efeito da medicação. O efeito da medicação é esse, faz parte do panorama de efeito. Então eu considero impreciso chamar de efeito colateral. O efeito da medicação é esse, né? Se embota, né? Vai embotar, né, a presença dela no mundo, né? Sim. E é isso. Aí o que acontece? A pessoa não resolve as coisas, aí fica mais triste, aí chamando que aquilo é deprimido, aí vai num prescritor, não, ela está pior, aí vai só aumentando a medicação. Então, ao invés de tirar... Vai gerando mais problema. Então é isso, né? Por isso que apesar desse grande número, porque ele não resolve isso, né? Entendi. Ele não resolve. E o nome antidepressivo... Eu não uso mais o nome antidepressivo. Há muito tempo que eu não uso. Sabe que nome que eu uso? Eu digo que eu não tenho como me esquivar muito disso, porque é de senso comum. Eu digo, são fármacos ditos antidepressivos. E não fui eu que disse. Né? Então, os fármacos ditos antidepressivos, no 8º Seminário Internacional de Epidemia de Drogas Psiquiátricas, eu fiz algumas pontuações assim de novas terminologias que a gente tem que usar. Que é bem relevante, né? Com certeza. Faz muita diferença. Falar, isso é um antidepressivo. Não, isso é um fármaco dito antidepressivo. Opa! Né? Sim. Respondeu? Respondeu, com certeza. Então, mais uma pergunta aqui boa. Essa daqui é boa. Como você entende a diferença entre sofrimento psíquico e transtorno mental? Tá. Sofrimento, eu diria que é um sofrimento, né? Eu colocaria assim, sofrimento psíquico e sofrimento emocional. Eu prefiro mais usar... Psíquico é outra coisa assim que também... se eu uso palavras... Pode colocar o seu modo aí. Né? Se eu uso palavras que são, vamos dizer assim, quase que criptografias, né? O que é o psíquico? Não, é emocional, né? Né? Então, sofrimento, né? Sofrimento é uma palavra assim que nem... Eu acho que vem depois até um pleonasmo. Sofrimento é sofrimento, né? Então, sofrimento é transtorno mental. Transtorno não é doença. Ponto. Não é doença. Né? Uma pessoa está com uma dor forte no abdômen direito, na parte baixa do abdômen, não consegue nem andar. Aí começa a febre, alguém fala, cara, tu tem que ir no médico, né? Aí leva pro médico, a pessoa, pô, cara, eu tô no Japão, a gente tá... Cara, não, vamos lá. Aí leva, a pessoa não vai saber falar o idioma, né? E aí o médico chega, olha aquela atitude, já acende um alerta nele, já pede para passar na frente dos outros, aí pede para deitar na maca. O cara não consegue, ele já, opa, isso pode ser uma apendicite. Vai e opera em apendicite e resolveu. Vai operar do mesmo jeito aqui no Japão, é uma conduta muito parecida que ele vai fazer. E em psiquiatria não é. Quando a pessoa chega e fala assim, doutor, eu tô com minha síndrome do pânico e tal, eu falo assim, olha, eu deixo de falar, né? Geralmente não é a primeira vez, assim, mas não
você pode achar esquisito um psiquiatra te dizer isso, mas eu não entendi nada do que você tem. Quando você me fala que tem síndrome do pânico, né, eu até conto às vezes essa história, depende do paciente, cada um vai ser, né? Mas quando eu sinto que, geralmente quando vem indicado por alguém ou por algum colega e tal, já sabe que vamos desconstruir alguma coisa. E essa é a minha proposta às vezes no primeiro encontro, né? Aí eu chego e falo assim, eu não sei porque síndrome do pânico, né? Uma vez eu atendi 3 pessoas que trabalhavam na mesma empresa. Uma veio falando que estava com... não, isso foi num instituto foi numa emergência. Foram 3 pessoas em sequência. Um falou que estava com síndrome do pânico, tinha acabado de brigar com a namorada e ela morava na rua dele. Então ele não conseguia andar por um lado da rua, só que o outro lado era o lado comum dele andar, senão ele tinha que dar a maior volta, né? Então, às vezes, ele passava pela frente da casa dela, e aí ele ficava em pânico de ter passado. Isso ele definiu como uma síndrome do pânico. O outro sofreu um assédio no trabalho e tinha isso, assim, de passar na porta do trabalho e tal. E o outro estava com um quadro psicótico, alucinando e tal. Então, os 3, em sequência, falaram que tinham síndrome do pânico, os 3 tinham coisas totalmente diferentes. Né? Então, eu geralmente falo assim, eu preciso saber como que é a sua depressão. Eu preciso saber como é que o seu... Não tem essa universalidade que uma apendicite, por exemplo, tem. Né? Isso é muito óbvio. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu tenho um transtorno depressivo, né? Uma vez chegou uma jovem mulher para mim arrasada, porque ela se falando que eu tenho bipolar, né? Tenho bipolar e aí, mas o que aconteceu, né? Assim, fez uma coisa insana e tal, né? Ela demorou a falar. Por fim, ela falou que ela pegou metade das panelas da casa e jogou em cima do marido. Né? Aí eu paro e... Ela estava arrasada, assim, né? Aí eu paro Sabe que o discurso era absolutamente coerente, né? Não tinha... Por isso que a formação em linguagens, ela ajuda, porque... tem a sintaxe e a semântica da fala, existe uma coerência, uma fragmentação. Na psicose, às vezes você vê uma fragmentação. O discurso dela era muito, muito certo, assim, não é um quadro psicótico, não tem uma né, coisa, seria uma psicose maníaco-depressiva, hoje chama bipolar, mas caiu na fala popular qualquer oscilação de humor, mas enfim, eu vi que não tinha uma psicose, aí eu podia acolher, mas com uma provocação de fala, né? E ela falando que estava arrasada, era o que ela falou. Aí eu pergunto, né? Que tinha jogado metade das panelas da casa. Mas você está arrasada por quê? Porque não jogou todas? Ela tomou um susto, né? Como assim, doutor? Assim, peraí. Tá, vamos lá. Jogou metade, você jogou uma panela de pressão? Não, doutor, é muito pesada. Tá. Quantas você acertou nele? Eu acho que não acertei nenhuma. Aí eu fiz uma pergunta. Ele mereceu que você jogasse as panelas nele, ela? Então ele fez isso. Aí ela contou. Aí ela foi contar a história dela. Né? Então ela precisou de uma linguagem, né? Uma acolhida não moralizante, para que ela pudesse falar de fato o que estava acontecendo, né? E eu teria jogado a panela de pressão. Boa. Muito bom. Vamos lá. Mas então, de sofrimento para transtorno... Pois o transtorno é um neologismo, é um jargão, né? É um jargão da psiquiatria para buscar dar um estatuto de doença àquilo que é intangível, né? E aí são transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno bipolar, transtorno, sabe? Outro dia eu estava lendo, são vários transtornos. Né? Um monte. Entendi. Né? Então é isso. Agora, o que é o certo? É falar transtorno ou não? Fala os dois. Por quê? Porque assim está hoje nos manuais, nos livros classificatórios. Então, eu não estou falando aqui, olha, não é isso. Não, é isso, está lá. Mas a gente pode sofisticar um pouco essa leitura. Esses manuais classificatórios, eles buscam dar uma uniformidade mundial os fenômenos psíquicos. Mas aí
É um erro de premissa, né, no meu ver, porque eles não podem ser homogeneizados, porque eles dependem de cultura, dependem da pessoa, dependem do momento e do tempo. Eu falo o seguinte, você quer ver uma pessoa, bom, e aí, tem como ou tá dormindo? Pô, não sei, cara. Pô, mas... Momento, tempo e condição, né? Dali você olha assim, a pessoa pode parecer que tá em como ela tá só dormindo, ela precisa disso, né, de tá... Então, sabe, nós assumimos diversas atitudes e funções ao longo, não só nos diversos cenários da nossa vida, mas no tempo também. Isso muda, né? Sim. Então, é isso. O transtorno é um jargão da psiquiatria para tentar dar uma uniformidade que tem uma aplicação, por exemplo, os laudos. O laudo precisa disso. Mas, por exemplo, eu vi uma peça agora, semana passada, com a Débora Falabella, Prima Facie, né? Espetacular, né? E ela faz o papel de uma advogada criminalista, né, que ela própria... não vou dar spoiler da peça não, que esperem e vão ver, né? Mas ela acaba na posição de ter que se defender. Não estou tentando pensar do jeito de falar para não dar spoiler da peça, né? E ela, num momento da peça, ela se dá conta de que os processos de oitiva, né, o arcabouço legal é para cumprir uma verdade jurídica e não do que aconteceu, né? E o que aconteceu precisa de uma anamnese, uma acolhida que é muito sensível e individual a cada um. Tem coisa que não dá para homogeneizar para todo mundo, né? E o transtorno é uma tentativa que diz que ele tem uma aplicação, mas a gente consegue dizer, sinceramente, a gente consegue dizer de outras formas assim, mais acolhedoras e mais esclarecedoras da situação, né? Eu uso cada vez menos a palavra transtorno e meus colegas assim, esclarecidos também. Mas como está nos manuais, nos livros, né, na lei, é o que a gente, é a nomenclatura que a gente... Às vezes eu faço um laudo, né, e eu tenho que enquadrar num determinado momento, eu peço desculpa para o paciente, desculpa, você vai ler seu laudo. Porque quando eu faço um laudo, um documento médico, e esse documento é para o juiz, para formar um juízo, por exemplo, ele tem que formar uma decisão a partir dali, logo o meu público-alvo é o juiz, é o magistrado. Mas eu digo, meu público-alvo é a outra parte, né, que ela tem que entender por que eu estou tomando essa posição, e a pessoa. E às vezes a pessoa que não tem um letramento assim. Então, de alguma maneira, eu tenho que escrever uma linguagem, não tem como simplificar muita coisa na escrita, não tem mesmo, né? Mas eu sento com a pessoa e falo, né? E explico o porquê que está fazendo. E aí eu tenho que, às vezes, dizer, desculpa, eu coloquei isso aqui, um transtorno ansioso. Eu não acho que você não tem transtorno nenhum. Você tem ansiedade? Tem, né? Agora, sua ansiedade devido a, né? Aí eu tento chegar na origem, né? Ela tem uma ansiedade, né? Aí eu tenho que dizer que é um transtorno devido a uma situação, por exemplo, de violência sofrida, né? Entendi. Então, eu tento buscar essa relação. Eu explico, não fecha ali um diagnóstico, mas eu tenho que usar porque é o que está na lei. Entendi. Muito bom. Boa, mais uma. O que mudou na sua prática ao longo dos anos? E o que considera importante para a formação dos novos médicos psiquiatras? Pô, o que mudou, muda o tempo todo, né? Está em eterna mudança. Está em eterna mudança. Eterna, né? E constante, né? Constante. Está o tempo todo, né? Eu acho que essa é a graça, porque eu não tenho muito interesse porque eu já sei, né? Eu sou procurado pelo que eu já sei, evidentemente. Sim. Mas às vezes eu encontro a solução e o desafio, assim, eu adoro ser a dúvida, né? Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um laudo de uma pessoa que tinha um problema de trombose, assim, imenso, né? E tem umas doenças que são automáticas, que a pessoa pode ter o auxílio doença, né? Sem período de carência, nem nada disso. Aí tem hepatopatias e tal. Mas não tinha doença angiológica, era uma doença das artérias, era um distúrbio de coagulação que pegava veias e artérias, né? E eu, caramba, não está ali, né? E a outra parte era o INSS, e ele fundamentou muito bem. Só que a pessoa estava incapaz,
né? E ela não tinha aquilo antes, né? Mas não fechava porque o texto da lei tem essa rigidez. Aí eu dormi, no dia seguinte, eu acordei, né? Acordei e falei assim, mas o fator de coagulação é fabricado no fígado, então é uma hepatopatia. Opa! Né? Então, e defendi isso. Aí o INSS reclamou, né? Não, mas espera aí, falei assim, peraí. Aí foi e foi deferido, né? Então, eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fechar. Eu sabia que eu estava diante de uma pessoa que não tinha nunca mais uma capacidade de trabalhar, era uma doença que se tornou incapacitante, mas não estava no rol previsto. Sim. Né? E isso não foi modificado. Né? Aí eu falo não atualizaram. Coisas. Não atualizaram. Primeiro, nós somos mais ágeis do que as instituições. Sim. E a gente tem que tentar usar essa agilidade para suprir exatamente a deficiência das instituições. Né? Então, essa mudança, acho que é uma mudança constante. Né? O que aconteceu de um tempo para cá? Eu vou dizer assim, foi... A gente, na medicina, né? A gente é formado para acreditar, até parece coisa de fé, né? Mas é isso mesmo, tem, né? Na medicina hospitalar, né? E tudo que não for naquela ortodoxia, a gente tem que questionar. Até a homeopatia né? Homeopatia, saberes indígenas, né? Eu, em 2022, eu fui o único médico ocidental no encontro de medicina indígena na Amazônia, a convite do professor João Paulo Lima Barreto, um tucano, e foi uma experiência, assim, sensacional, né? Tava entre Yanomamis, entre tucunas, né? Então foi muito bom, né? E ele montou lá em Manaus um centro de medicina indígena, e eu falei assim, eu vou chamar de medicina, porque nós somos outra medicina, não somos alternativo. Qual é o caso dele? Né? Só uma coisa, nesse ano ele publicou a tese dele de doutorado, e essa tese ganhou o prêmio de melhor tese do país da CAPES, só isso. né? E aí, felizmente, ele virou uma personalidade no meio acadêmico. Né? E aí, depois desse encontro, ele me chamou para assistir uma defesa de doutorado que ia acontecer exatamente no Centro de Medicina Indígena. Peraí, mas não deveria ser na Universidade Federal do Amazonas? Sim, mas era o dia do servidor público. E tinha sido agendado, ninguém se deu conta, precisava ser outro lugar, então foi lá. Então sentamos em roda, ouvimos o saudoso professor Dagoberto, que faleceu, uma tese linda sobre o Epad-Ru, né, que é a folha que dá origem, né, à cocaína, né, que até nas falas do professor Dagoberto, ele chega e fala assim, mas o homem branco transforma tudo que é sagrado, nosso, em vício, né? E foi uma tese muito importante para o país, porque pela primeira vez uma tese foi inteiramente escrita e defendida numa universidade federal brasileira em idioma não português. Foi feita toda em idioma tucano. E aí o professor Rivelino, que é um outro tucano também que tem os tucanos, ele estão com uma tradição, né, de vida acadêmica e doutorado, né? E ele que fez a tradução simultânea, né? E foi lindíssimo, né? E isso me transformou, né? Isso vem me transformando, né? Depois eu tive encontro com o pessoal da medicina Puri, dos índios Puri, né? E aí as coisas vão se abrindo, né? As pessoas vão chegando, né? Encontros, assim, nada marcado, né? E vai mudando a nossa estrutura até corporal, né? Para lidar com isso. E aí, essa acho que foi a grande transformação, né? Desse descentramento, de compreender a medicina ocidental como uma medicina. Quando a gente sabe a genealogia, de onde que vem? Né? Naquele filme Mágico de Oz, de 1939, se não me engano, né? Tem uma cena, né, que a Dorothy para e tem um vendedor de medicamentos, coisas ali, né? Isso era muito comum. E sumiu, né? Na primeira década do século XX, um educador chamado Flexner, ele foi contratado pela Fundação Carnegie para dizer o que era escola médica e o que não era escola médica. Ele visitou 2.000 escolas médicas nos Estados Unidos e Canadá
E passou mais ou menos 2 horas em cada um, e 2 horas era o suficiente para ele dizer: essa escola médica fica aberta ou a escola médica fica fechada. As que ele deixou abertas são aquelas que hoje compõem a indústria hospitalar, né, a indústria da saúde. Escolas étnicas foram fechadas, todas as africanas foram fechadas, todas as indígenas foram fechadas, só sobraram 2 de homeopatia. Por que motivo deixou 2, eu também não sei. Né? Então houve um epistemicídio, né? E a gente acaba copiando esse modelo até hoje. Na atualidade. O professor João Paulo Lima Barreto, por que ele abriu o Centro de Medicina Indígena? Eles moram naquela parte do Brasil que é a cara de cão, né? Uhum. E a sobrinha dele foi mordida por uma cobra, coisa que pode acontecer no ambiente de floresta. Uhum. Levaram para o hospital de São Gabriel da Cachoeira, falaram assim: aqui a gente não tem recurso, né? Conseguiram, em contato com o hospital da universidade, aí levaram para um outro hospital. Nesse outro hospital, acho que foi de Manaus ainda, né? E aí o médico chegou e deu a solução para o caso: vamos cortar a perna dela. Aí ele chegou, o João Paulo lá, sobrinha dele. Mas aí conversaram, né? Bom, a gente queria fazer a nossa medicina nela antes disso. O médico proibiu, não deixou fazer a medicina, não deixou, falou assim: não, vamos tentar antes. Ele não deixou. E aí o professor João Paulo entrou em contato com a universidade, conseguiram uma vaga no hospital da Universidade Federal do Amazonas, transferiu. A perna dela está lá. Nossa. Né? E esse é um caso real, tem que ser falado, né? E a medicina indígena salvou, né? E eu tenho outros casos, tem uma grande amiga minha, né? Cláudia Couto, né? A Cláudia, o pai dela teve leptospirose. É uma enchente que teve na cidade, e o Casca lá em Minas, né? E ela tem 2 irmãs, a Ida e Luciene, né? Eu falo assim, são as bruxinhas, né? Uhum. Elas têm um saber que vai muito além, né? E ele estava internado, e isso em Belo Horizonte. E falou: tem jeito não, mas vocês não passam dessa noite. Aí elas, assim, a gente pode tentar fazer assim, como são profissionais de saúde, psicóloga, então, assim, tá bom. Aí elas fizeram a pagelança no CTI. Não, antes disso é o seguinte: a médica falou assim: não vou deixar não. Mas por que você não vai deixar? Isso, detalhe, elas tocadas. Uai, ele melhora, a gente não vai saber o que melhorou. Esse foi o argumento. Que isso? Esse foi o argumento. Mas, enfim, elas falaram com outro médico, né? E fizeram lá. Eu chamo de pagelança, né? É tudo. Fumaça, teve tudo. E aí? Isso deve ter uns 6 anos, 7 anos, 8 anos. O pai dela tá lá, vivo com 90 anos. Olha só. Então, sabe, são outras medicinas, né? A nossa medicina... lá na COP, no Comitê de Transição do governo Lula, teve uma reunião na COP, e eu falei lá o seguinte, né? 1/3 dos adultos aqui presentes, isso para falar da epistemologia indígena, 1/3 dos adultos aqui presentes, eu falei que a medicina atual hoje, ela está entre a negligência e a iatrogenia. Negligência. 1/3, e aí eu falei, auditório cheio, né? Presidente da CAPES, reitor da UFRJ, né? Grandes personalidades das ciências estão ali. Eu fiquei até com medo, né? Eu falei assim, não dá para juntar todo mundo aqui não, porque... sabe? Não precisa nem falar o porquê. Nem precisa nem falar o porquê, né? Assim, todo mundo da ciência estava ali, toda a cúpula da ciência estava reunida ali, né? Enfim, né? Deu tudo certo. E aí, eu disse, 1/3 de nós adultos aqui temos no nosso pulmão o bacilo da tuberculose vivo, esperando uma baixa de imunidade para virar doença. Olha. Essa é a negligência. 1/3, 1 em cada 3. Eu falei 1 em cada 3 isso. A iatrogenia. 1 em cada 3 adultos aqui presentes tem no fígado algum grau de lesão causada por excesso de aditivos alimentares e excesso de medicação.
Aí eu estava com a tese do professor João Paulo, né, e para falar das epistemologias indígenas, né, e foi aplaudido, foi a melhor tese, né, da CAPES, né. Então a gente tem que trazer essas outras epidemiologias para a gente melhorar nosso próprio campo, melhorar a medicina. A gente está num ponto de saturação. Sim. Né? Uma amiga minha estava com um projeto bacana, né, ela é artista, né? Aí o projeto acabou, ficou 1 ano no projeto, assim, todo dia acordava, dormia. Aí quando acabou, ela sentiu uma dor brutal na cabeça, né? E aí mandaram fazer ressonância, aí apareceu uma coisa que a gente chama de incidentaloma. Não tem nada a ver com aquilo, mas apareceu, aí pediu um outro exame, pediu um outro. Aí ela me ligou, Holmes, o que eu faço, né? Eu vou no outro médico? Eu falei assim, olha, só aceito outro médico se ele for bonitão e tiver um papo interessante. Fora isso, você... Continua aí. Para, porque chegou num ponto que não dá mais, né? Porque não para de investigação. Aí eu peguei e falei o seguinte, olha, o que eu faria na tua situação? Ouviria a tua história, né? Eu pediria licença. Uma coisa que é importante, assim, os médicos têm que examinar. Eu aprendi a examinar. A gente pede licença e toca, né? Há um pudor a ser respeitado e a gente tem que saber disso, né? Mas não é não examinar, a gente tem que examinar. E examinar é tocar, né? Examinaria a sua cabeça e veria como é que tá. E depois você deitada. Muito provavelmente, a rigidez seria diferente, o tônus da pele seria diferente. O couro cabeludo ele é revestido por uma musculatura muito delgada, que é muito sensível. Então, ela é sensível à contração. Então, essas dores de cabeça tensionais, o livro de cefaleia é dessa largura, né? Né? Mas tem umas coisas que são muito simples, né? E aí depois eu investigaria qualquer coisa. O exame físico seria suficiente para fazer isso, né? Então, é isso, assim, que os médicos, né, novos precisam ver o seguinte, né? Eu falo assim, vou pensar fora da caixa. Porra, é pouco, cara. Você vai pensar fora da galáxia. Aí eu acho que a coisa caminha. Expande, né? Expande. Não, fora da caixa da bolha. É pouco, sim. Sim, é isso. E ver outras coisas, né? É isso aí. Bacana, respondido. Vamos lá. Caminhando para o final, mas tem uma aqui boa também. Você costuma dizer que não exerce a medicina, mas atua na medicina. O que quer dizer com isso? Uma vez, numa atividade de teatro, no Tá na Rua. Tá na Rua, para quem não é do Rio de Janeiro, é a casa do Amir Haddad, né? Amir Haddad, o grande diretor de teatro, assim, do Rio de Janeiro, do país, do mundo, né? E uma vez numa atividade, uma atriz demorou uma fração de segundo para sair do papel. Uma fração de segundo. O Amir pegou aquilo, ele falou uma meia hora, uns 20 minutos, meia hora, ficou muito tempo assim, e nenhuma palavra era desperdiçada, todas as palavras faziam sentido. E no começo, assim, por que ele tá... Foi só isso, foi só uma fração de segundo. Detalhezinho, né? E ele fala do sair do papel. Né? Se dormir e acordar algumas vezes com aquilo, tem que estar entrar, lá de novo... Mas tem que sair do papel. Tem que sair do papel. Não, ela entrou no papel, só que não demorou saiu. Uma fração, mas foi uma fímbria. Ela estava no meu campo visual, então eu vi, né? E ele falou muito assim do sair do papel. E aí aquilo ficou na minha cabeça e depois eu falei assim, pai, eu saio do meu papel de médico? Eu não tenho saído, né? Falar um negócio aqui agora, mas eu estava no Teatro Poeira, lá da Marieta Severo e da Andréa Beltrão, vendo uma peça que era Tebas Land, do Sérgio Blanco, do Uruguai. E no palco, né, tinha... Eu chego no teatro, é um lugar que eu fico à vontade, assim, eu vou tirar o sapato, né? Eu estava na primeira fila, e aí numa cena no palco, um cara convulsionou. Aí o outro ator convulsionou, aí o ator falou assim, porra, um médico, falou uma vez. Na segunda vez ele, foi um médico, Holmes. Na terceira vez, nada me segurava, eu fui pro palco.
Boa. Uma vez, a terceira, assim, era um médico, assim, então era aquele cara assim, né, de acontecer alguma coisa, eu ia antes, né, eu não saía do papel. Eu não saí. Aí uma vez lá na Cal, né, um ator, ele saiu do ensaio, antes, cara, eu não estou me sentindo bem. Eu quase levantei e não fui. Aí saiu, depois eu comentei. Falei assim, cara, quando fulano passou mal, né, e saiu... Você quase foi pro lugar dele. Eu falei assim, eu não fui, eu fiquei. Eu falei, pô, a tua melhor atuação foi não atuar. Eu falei, é verdade, era isso, né? E essa coisa do sair do papel ficou muito assim na minha cabeça. E aí você fala assim, eu exerço a medicina há 20 anos, há 30 anos, no meu caso há 35, né? E aí eu falei assim, não, eu não exerço a medicina, eu atuo. Porque o atuar, como ator, ele me permite uma intensidade absoluta. Eu nunca me contundi em esporte, nunca quebrei osso nenhum, né? Eu acho impossível me contundir assim no esporte, assim, pelo zelo assim, que tem. Agora, no palco, ferrou. No palco, a minha chance de eu me contundir, porque é muito intenso, né? Então eu tenho que tomar cuidado, pensar. Por isso que toda atividade de teatro, ela tem um preparo para a gente entender os limites e deslimites do que a gente está fazendo. E aí, quando eu atuo, me veio assim, eu acordei também um dia e falei assim, eu não exerço a medicina, eu atuo. Né? Porque o atuar, ele me permite entrar com uma intensidade e sair também do papel. E sair do papel, né? Assim eu não sucumbo a ele. Isso me deu um gás, uma sobrevida, assim, né, na medicina impressionante, né? E eu devo isso a Mira Haddad, né? Que passou isso, né? E eu tenho falado isso, né? Eu tenho falado isso para colega, né? De como que é importante sair, né? A gente não ficar só, né? Sair, entrar e sair. Até para oxigenar, né? E ser intenso, porque ser intenso é o seguinte, quando não examino um paciente e peço 1000 exames e causo mais problema do que outra coisa, sim, isso é cometer heterogenia. Heterogenia não é só pelo tratamento, é pela expectativa, temor, né? Ela criou com medo danado. E não resolve o problema, né? Então a intensidade me permite examinar mesmo, né? O médico, ele tem que estar preparado para tocar, né? A gente é preparado. Eu tive o professor Marrano, que eu citei falei no começo, né? Que foi eleito pela Academia Nacional de Medicina o mestre dos mestres, né? O único que tem esse título, né? E eu dava carona pro Marrano para casa, né? Então era uma pessoa assim, o mestre dos mestres era uma pessoa que muito próxima, né? Muito próximo, né? Muito próximo. Então a gente aprendia a examinar. Eu lembro que o professor Marrano chegava assim, pegava o doente, chegava, vamos ali ver. Pera aí. Aí ele cobria, só mostrava a mão. O que o paciente tem? Aí você chegava, você tinha que dizer o porquê, né? Eu lembro uma vez que eu contei, eu disse 9 coisas que eu tinha encontrado no exame físico, né? Eu falei assim, uma insuficiência hepática e tal, mas faltam 2 coisas aqui para ver, tal e tal. Né? Então, era isso. A gente fazia diagnóstico, né? E cuidava, né? De uma forma totalmente... Com zelo, né? Com zelo e com intensidade, né? Porque a gente saía dali, conversava... Inteligência também, né? Inteligência, né? Você falou inteligência, né? Eu costumo dizer o seguinte, inteligência e afeto, né? Eu costumo dizer que inteligência sem amor é arma. Né? Inteligência na medicina, eu falo assim, foi bem nutrido enquanto criança? Estudou numa escola boa? Tem obrigação de ser inteligente. Então, a inteligência não me comove. Agora, o que você está fazendo com a tua inteligência? Sim, então, claro. Né? Então, por isso que o afeto, assim, era uma clínica muito mais, assim, do afeto do que com a cognição. Inteligência, acho que nunca foi um problema, assim, para nenhum de nós ali dentro, né? Mas o afeto fazia a diferença, né? Então, é uma clínica muito mais do afeto do que da cognição. Bacana. Eu fiz uma pergunta atrás e falei que o senhor é referência para conduzir o desmame, mas eu sei do desmame do psicotrópicos, né? Mas eu sei que o senhor não gosta de usar muito esse termo, desmame. Agora explica para o pessoal por quê. Psicotrópico é esse grupo, são todas as medicações que têm algum efeito no sistema nervoso central, né? E causam alguma modificação no estado mental. Todas elas causam dependência. Antidepressivo não causa dependência. Não, antidepressivo causa dependência, sim. Né? Então, tem umas pessoas que já vieram
aqui no país, né, para falar de retirada gradual, diz que a retirada gradual ela tem que seguir uma curva hiperbólica, sendo mais ou menos assim, 10% da dose anterior. Então, se eu começo a tirar 10 miligramas, né, na semana seguinte eu vou usar 9 miligramas. Na outra, eu vou calcular em cima das 9 miligramas os 10%. Né? Então vai dar 0,9. E assim vai. Isso vai formando uma curva gradual. É fácil, relativamente fácil, tirar no começo, mas esse final é muito difícil, porque isso modifica a arquitetura dos receptores cerebrais. Né? Então, essa retirada tem que ser uma retirada gradual. Agora, por que geralmente as pessoas me procuram assim mesmo, né? Ah, doutor, eu vim te procurar, né? Porque eu soube que você é referência para retirada, para desmame de psicotrópico. Aí eu respondo às vezes o seguinte, assim, ó, desmame é um procedimento alimentar dos mamíferos nos quais a fêmea nutriz interrompe a lactação, a oferta do próprio leite, né, que sai do seu corpo, a seu filho, quando começam a nascer os dentes da criança. Né? Então, nós temos um adulto, uma criança dependente desse adulto. Né? Uma assimetria de poder de decisão ali. Quando eu uso esse termo para um adulto, eu me considero estar infantilizando o processo. Aqui não, são dois adultos, né, que eu vou esclarecer algumas situações e nós vamos conduzir juntos, você inclusive com mais autonomia do que eu, para seguir essa trajetória. Né? Então eu coloco isso, usar a palavra desmame é uma infantilização da relação médico e paciente, colocando o médico numa posição de poder absoluto sobre esse paciente. Então eu falo que é uma retirada gradual de psicotrópico. Isso é como se fosse uma epifania quando a pessoa ouve isso, né? E a coisa funciona. E é muito curioso, mesmo aquelas pessoas mais assim metódicas e tudo, elas começam assim, doutor, comecei a tirar. Analisam, né? E eles têm essa flexibilidade, né? Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, né? Então eu vou fazendo, retirando, mas aí teve uma mudança pessoal, aconteceu alguma coisa, vamos manter do jeito que está. Aí vão fazendo assim no começo e a própria pessoa vai aprendendo a conduzir. Agora, tem uma coisa, sabe que se precisar vai ter um acesso a mim e fácil, e tem, né? Então, existe essa autonomia. Agora, eu estou ali, como eu te falei, eu não vou atravessar o deserto com a pessoa, eu vou dar alguns pontos, assim, né, nesse deserto que podem ser um oásis, a pessoa vai e segue, né? E vai e tira. Agora, essa curva, né, ela é uma curva da retirada gradual. E aí eu vou fazendo isso com a pessoa, às vezes eu acho assim, posso até tirar mais rápido, mas eu sigo, né? Mas, por exemplo, no ano passado, no Seminário Internacional de Epidemia de Droga Psiquiátrica, né, eu contei até de um caso assim, que eu chamei de um termo que vem da matemática, uma anomalia, né? Anomalia não quer dizer que algo seja ruim, quer dizer que algo saiu um pouco diferente dali. Então, tinha uma paciente minha que o sonho era ir para Paris, não é aquela pessoa que tem dinheiro e vai para Paris quando quer, não, juntou dinheiro a vida inteira e tal, e foi realizar o sonho de ir para Paris. Tomava 5 psicotrópicos. 5 ou 6, né, psicotrópicos. Tinha a bolsinha dela, tudo organizadinho ali. Né? Foi para Paris com a medicação toda para durar toda a viagem, mais algum tempo, assim, tal, né? Chegou no aeroporto e tal, né, depois da viagem, e foi pro hotel. No caminho pro hotel, ela... a minha bolsinha de remédio. Volta sem falar francês, dá um jeito, volta pro aeroporto, procura. A única coisa que ela não acha, ela me liga, né? Eu faço, não. Aí me ligou e eu... Aí, pô, o que eu vou falar para ela, né? Pô, tava tentando tirar... Paris, vai querer um psicotrópico. Foi, exatamente. Pelo amor de Deus. Foi por aí. Ela estava tentando há anos, já tinha rodado vários médicos, não conhecia. Resolveu o problema dela com a viagem. Foi isso que eu propus a ela. Eu falei assim, olha, você está em Paris, né, realizando seu sonho. Então, viva Paris. Eu lembro que eu usei essa frase, viva Paris. Ela foi, no primeiro, segundo dia me ligou uma vez, depois não ligou mais, aí ficou... No dia da volta... ligou, conseguiu ficar sem a medicação, reduziu abruptamente, e aí eu chamei isso de anomalia de Paris. E aí, né, quando eu falei isso no congresso, o Robert Whittaker, ele escreveu um livro chamado Anatomia de uma Epidemia. O Robert, que a gente chama de Bob, né, ele finalista do prêmio Pulitzer do ano passado, né?
Então, o que ele falou, né? Ele falou de um caso que tem um hospital na Noruega que o novo diretor chegou e falou assim, hospital sem psicotrópico. Como é que pode um hospital psiquiátrico não ter psicotrópico? Óbvio que isso é gradual, em crise vai usar, mas é para tirar. Tinha uma mulher lá internada há 20 anos. 20 anos. E ele estudou o caso dela, discutiu com a equipe e decidiram o projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico singular é um termo até que usa no SUS, né? Que cada um tem um tratamento singularizado. E o tratamento dela foi ela e uma enfermeira irem passar umas férias em Palma de Maiorca. Olha. Né? O hospital tinha recurso e tal, e foi. Em um ano ela já estava fora do hospital, na volta. Curtiu, não teve uma intercorrência. E ela, contida, tá? Em alguns momentos ela tinha que ser contida no hospital. Que bacana, hein? Recebeu alta, né? E sem medicamento. E saiu do hospital. Né? E o primeiro tratamento dela foi dar férias para ela ir para Palma de Maiorca. Merecido, 20 anos no mesmo lugar, né? E aí eu cheguei e falei assim, bom, aí o pessoal até brincou, né? Temos a anomalia de Paris e a anomalia também chamada de anomalia de Palma de Maiorca, né? Então, é isso, né? Tem a retirada gradual, eu uso esse termo, né? A gente tem que dar autonomia à pessoa. Aí eu acho que nem precisa dizer por que não usa desmame, porque realmente não faz sentido algum, né? E são as formas de retirada, uma forma gradual e, em algumas situações, usar uma anomalia dessas, né? E fazer funcionar. Bom, e com essa finalização, com essa aula que você nos deu, a gente vai encerrando por aqui. Curte, compartilha e ativa o sininho. E obrigado por estar presente até agora. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Holmes, por favor, manda para a gente, que vai ser uma honra recebê-lo aqui. Tá bom? Um abraço.